Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de raciocínio lógico e matemático. Você vai aprender nem que seja a última coisa que você faça. Com relação então ao raciocínio lógico e matemático, precisamos compreender uma série de coisas com relação a proposições, tabela verdade, e enfim. Então, quando estamos diante de uma proposição CP, então Q, percebemos que o P é a proposição antecedente, e todo antecedente é suficiente, é uma condição suficiente. Então, o antecedente está vinculado a uma condição suficiente, antecedente suficiente. Enquanto que a consequência será uma condição necessária, portanto, o que é o consequente, P é o antecedente, o que é o consequente. O consequente, ou seja, a consequência, é uma condição necessária. E temos ainda o exemplo de um silogismo hipotético. Perceba, se P, então Q, se Q, então R, então por silogismo hipotético você pode inferir que se P, então R. Percebeu? Então, perceba, o P está implicando em Q. O Q está implicando em R. Por silogismo hipotético, você irá deduzir que P também está implicando em R. Temos ainda a avaliação do modus ponens e modus tollens. Perceba, se na proposição 1 nós temos se P, então Q, e na segunda proposição nós temos a afirmação do antecedente, lembrando, o antecedente é a condição suficiente. Se nós temos uma afirmação, então, se na segunda proposição está sendo realizada a afirmação do antecedente, a conclusão será diretamente o próprio consequente, ou seja, será o próprio Q. Então, se P, então Q, na segunda proposição P, necessariamente a conclusão será Q. Será o quê? Será a consequência, uma consequência necessária. Então, este é o modus ponens, no qual ocorre a afirmação do antecedente. E os modus tollens, perceba a diferença. Nós temos se P, então Q, e agora ocorrerá a negação do consequente. Então, se a segunda proposição for a negação do consequente, ou seja, a negação da consequência que era necessária, a conclusão final necessariamente será a negação do antecedente, do primeiro. Então, por meio de uma negação do consequente, a conclusão necessariamente será que o antecedente será negativo. Devemos negar o antecedente. E essa é a diferença entre o modus ponens e o modus tollens. No ponens, nós temos a afirmação do antecedente, e no tollens, nós temos a negação do consequente. No ponens, o resultado final, a conclusão, é propriamente o consequente, é igual ao consequente. E no tollens, a conclusão é o inverso, ou a negação do antecedente. Interessante, não é mesmo? Por fim, temos ainda a questão de silogismo hipotético. Vamos analisar o caso. Se P, então não Q, se não R, então Q, R, então não P. Olha que complexo isso. Vamos lá, pessoal. Perceba o que foi feito aqui. Nós vamos literalmente reescrever isto. Se P, então não Q, pode ser reescrito da seguinte forma. Vamos apenas manter. P, então não Q. Perfeito. Agora perceba a malandragem. Você pode escrever não R, então Q. Isso é equivalente, em termos de um silogismo hipotético, à inversão. Você literalmente inverte e muda o sinal. Lembra, em formas de equivalência, nós vamos analisar aqui, para uma equivalência de um caso de um C, então, ou seja, P, então Q, ele é equivalente à contrapositiva, à sua forma contrapositiva, que nada mais é do que inverter as proposições e negar ambas. Foi exatamente isso que foi feito aqui. Foi feita a inversão das proposições, ou seja, o que era o consequente passou a ser o antecedente e negamos ele. Então, ficou não que. Então,
R. O R, que era o antecedente, passou a ser o consequente. E como ele era negativo, foi feita a retirada do negativo dele. Foi feita a negação da negação, portanto, a afirmação. E, por fim, foi mantido, então, o R, então, não P. De modo que foi possível obter esta análise, onde P, então, não Q, então, R, então, não P. Cortamos literalmente as proposições com valores equivalentes, que estão dos dois lados, de cada lado da equação, e obtemos, então, por fim, um silogismo hipotético no qual P, então, não P. E isso necessariamente será verdade, porque conforme o valor que você expor em um lado, irá condicionar, então, a verdade do outro lado. Então, se necessariamente não P for verdadeiro, aqui será falso, e se aqui for falso, aqui vai ser verdadeiro, e aí basicamente é isso. Então estamos diante de um silogismo hipotético no qual, neste exemplo, o resultado final seria verdadeiro. Mas avançamos muito rapidamente, né? Precisamos voltar um pouco em alguns conceitos para relembrá-los. No caso da tabela verdade propriamente dita. Então nós teremos proposições P e Q, ou R também, que basicamente estarão vinculadas aos conectivos. Os conectivos E, ou, se então, se e somente se, e ou. Perceba, a tabela verdade ela é montada com base nas todas as possibilidades de valores. Então, se um valor falso ou verdadeiro. Então, teremos 2 verdadeiros, 2 falsos. Depois, alternando. Um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. E aqui analisaremos, então, quando que as proposições P e Q são verdades. No caso do conectivo E. Perceba. No conectivo E só é verdade quando não for falso, que é o caso de tão somente quando as duas proposições forem verdadeiras, então será verdadeiro. Em todo o resto, em todos os outros casos, será falso. No caso do conectivo OU, basta que exista uma verdade para que seja verdade. Então, se você tiver um V, será verdadeiro. No caso do conectivo C, então, ela só é falsa na famosa Vera Fischer. Então, o antecedente necessariamente tem que ser verdadeiro e o consequente necessariamente tem que ser falso. E nós estaremos diante da Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. E em todos os outros casos é verdadeiro. E o se e somente se. O se e somente se nada mais é do que uma bicondicional. Ela condiciona para um lado e condiciona para o outro. Ou seja, onde houver uma Vera Fischer, ela será falsa. Só que ela será falsa para os dois lados, vindo daqui para lá, tanto de cá para lá. Portanto, onde existirem valores alternados, ou seja, um verdadeiro e um falso, será falso, porque a Vera Fischer é falsa. E onde existirem valores iguais, será verdadeiro. Então, se 2 falsos, o resultado é verdadeiro. 2 verdadeiros, o resultado também é verdadeiro. E por fim, o ou. Os valores serão literalmente o oposto, o inverso. É literalmente a negação um do outro. Ou seja, quando os valores forem inversos, será verdadeiro. E quando os valores forem iguais, será falso. Por quê? Porque é ou uma coisa ou outra coisa. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Por isso que é falso, quando os dois valores são iguais. Porque isso e isso ao mesmo tempo não pode acontecer, porque o conectivo é ou. Literalmente isso. Continuando, agora analisaremos as possibilidades de negação das proposições vinculadas aos conectivos. Como que eu faço a negação de um P e Q? Eu literalmente faço a negação do primeiro, não P, e substituo o conectivo E pelo conectivo OU. Então, é não P ou não Q. Eu nego as duas proposições e mudo o conectivo. E perceba, existe essa forma de representação desta negação. É literalmente equivalente. Um não P ou não Q, ele é igual ao P seta para baixo Q. Interessante, não é mesmo? Como que eu faço a negação de um P ou Q? Eu tenho que negar as duas proposições e inverter o conectivo. Se era ou, passa a ser e. Simples assim. Como que eu faço a negação de uma proposição? Se P, então Q. Basicamente, estamos diante da regra do mané. Por que é a regra do mané? Porque nós vamos manter a primeira proposição e negar a segunda. Portanto, será P e não Q. Simples assim. Como nós já podemos visualizar aqui na tabela verdade, a negação
de uma proposição C e somente C é literalmente equivalente à proposição se P ou Q, conforme a tabela verdade. Onde é verdadeiro, na outra é falsa. Onde é verdadeiro, a outra é falsa. Onde é falsa, a outra é verdadeira. Basicamente são, literalmente, a negação uma da outra. E, por fim, é possível, então, realizar a negação da proposição ou P ou Q através dessas duas hipóteses. Poderemos apresentar, então, por não P ou não P ou Q, ou P ou não Q. São as duas formas, então, de representar a negação da proposição ou. Dando seguimento, estudaremos agora proposições simples, que são basicamente teste das premissas verdadeiras e o teste da conclusão falsa. Quando que utiliza cada um deles? O teste das premissas verdadeiras é utilizado com proposições simples, ou quando estivermos diante do conectivo e. Por quê? Porque perceba, o conectivo e, ele só tem um caso, uma hipótese em que ele é verdade. Ele só é verdade quando ele não é falso. Portanto, só tem um valor verdadeiro. E este, então, será empregado no teste das premissas verdadeiras. Vamos considerar todas as premissas verdadeiras quando estivermos diante de um conectivo e ou de uma proposição simples. E o teste da conclusão falsa, nós iremos empregar quando estivermos diante do conectivo se, então, ou do conectivo ou. Como que será feito isso, então? Nós iremos considerar que a conclusão é falsa. E vamos verificar como se comportam as premissas com base na conclusão falsa. Se você conseguir encaixar todos os valores de forma correta, ou seja, se der certo o teste da conclusão falsa, é porque o argumento era inválido. Claro, se a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Agora, se você tentou encaixar, atribuindo como falsa a conclusão, se você tentou encaixar os valores e não deu certo, ou seja, deu errado, significa que a conclusão, na verdade, não era falsa, a conclusão era verdadeira. Portanto, esse argumento é válido. E, basicamente, é assim que se realiza o teste da conclusão falsa. Agora, estudaremos a questão dos quantificadores universais e existenciais. Percebam, os quantificadores existenciais são EPA. São aqueles que existe um, pelo menos um, ou algum. E é esse símbolozinho de um E ao contrário, são existenciais. Enquanto que os universais, é esse símbolozinho do A aqui, o A virado de cabeça para baixo, são qualquer, todo e nenhum. Perceba, o nenhum, ele já carrega a negatividade dentro dele. Quando for necessário substituir um pelo outro, como é que eu faço quando eu tiver que negar uma proposição que venha com um conectivo existencial? Basicamente, eu tenho que substituir um conectivo existencial por um universal e negar o verbo. Contudo, quando estivermos diante do conectivo universal nenhum, do quantificador universal nenhum, não será necessário negar o verbo. Por quê? Porque o verbo, o nenhum, ele já carrega a negatividade dentro dele. Então, se estivermos diante de um todo ou um qualquer, temos que negar o verbo da proposição. Diante do nenhum, não é necessário negar, porque o nenhum já tem a negatividade dentro dele. Basicamente é isso. Agora, então, nós já tratamos de questão de negação de proposições, apenas precisamos compreender a equivalência. E perceba, o quantificador universal todo, ele é equivalente a uma proposição se, então, a um se P, então Q. E as duas formas de realizar, então, a equivalência da proposição se P, então Q, é basicamente a contrapositiva, onde será feita, então, a inversão das duas proposições e a negação delas, ou a regra do Neymar. Por que a regra do Neymar? Porque nós iremos negar a primeira ou manter a última, a segunda. Então, negaremos o antecedente ou manteremos o consequente. E esta é a regra do Neymar, em termos de equivalência. Por fim, com relação aos conjuntos, precisamos compreender aqui uma diferença muito pertinente. Nós temos que compreender o conceito de elemento e conjunto. Um elemento, ele pode pertencer a um conjunto, ou ele não pertence a um conjunto.
E perceba, um conjunto ele pode estar contido em outro conjunto. O símbolo de conjunto, basicamente, são essas chaves, colchetes, enfim, chaves. Então, a diferença é essa, o elemento ele pertence ao conjunto, e o conjunto ele está contido ou não está contido em outro conjunto. Vamos analisar aqui, então. Se o conjunto B... perceba como é que eu sei que é um conjunto? Porque estamos diante da representação de contido. Então, temos um conjunto B contido em um conjunto A. Vamos analisar agora. O conjunto A menos o conjunto B pode ser equivalente a complementar de B em A. Complementar é o que falta em B para ser igual a A. Então, basicamente é isso. Se nós temos um A menos B, é o que falta em B para ser igual a A. O resultado será isso, o que falta em B para ser igual a A. Isso é basicamente uma questão de complementariedade de conjuntos. E, por fim, temos aqui a análise. O número de A ou B, que basicamente o conectivo, ou, ele nada mais é do que a união ou a disjunção, enquanto que o ou é uma disjunção exclusiva. Vamos lembrar desses conceitos também, vamos retomar. Então, da união de A ou B será igual ao número total de elementos em A, mais o número total de elementos em B, menos o número total de elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Perceba, se é o E, nós estamos diante da interseção, ou da intersecção, e nada mais é do que uma conjunção. Então, outras formas de se expressar com relação ao conectivo E. Então, quando for necessário fazer a união do conjunto A com o conjunto B, basicamente iremos somar todos os elementos do conjunto A mais todos os elementos do conjunto B. Iremos descontar a interseção ou a conjunção entre o conjunto A e B, ou seja, entre A e B, o número de elementos que estiverem presentes em ambos deverá ser descontado de modo a produzir, então, obtermos um resultado final com relação à união ou à disjunção de A ou B. E este, em linhas gerais, foi o resumo final com relação ao raciocínio lógico e matemático. Boa sorte!